Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês inspiradoras, de incentivo, tá bom? Gratidão mesmo. Essa semana nós vamos estudar aqui Éter, do capítulo 6 até o capítulo 11. Então hoje vamos dar continuidade aqui no estudo do Vem e Segue-me, no capítulo 6 de Éter aqui. O primeiro versículo em diante aqui diz assim: E agora eu, Moroni, continuo a escrever o registro de Jared e seu irmão. Ele tinha dado uma pausa para explicar algumas coisas e também falar que a parte selada não era para mexer quem fosse traduzir ali. E aí ele continua: Pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado ao monte, o irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras nos barcos que estavam preparados, uma em cada extremidade, e eis que elas forneceram luz nos barcos. E assim fez o Senhor com que as pedras brilhassem na escuridão, para que fornecesse luz aos homens, mulheres, crianças, a fim de que não atravessassem as grandes águas na escuridão. Essa viagem aqui vai demorar muito tempo, vai ser 344 dias. Já pensou passar esse tempo todo na escuridão ali? Então, aqui é interessante, né, que como esse relato que agora Moroni está entrando aqui, ele é mais um relato histórico, né, não tem tanta doutrina assim, é importante nós fazermos associações para que nós possamos extrair do texto algumas coisas importantes. Por exemplo, as pedras que ele trouxe ali, né, que o Senhor tocou com o dedo para que brilhasse, eles tinham luz. Como nós podemos ter luz na nossa vida, nessa jornada? Também é uma das comparações, né? Essa jornada que os jareditas estavam fazendo, né? Lá da grande torre até aqui a Terra Prometida, teve esse trajeto atravessando os mares, tá bom? E esse trajeto pode simbolizar a nossa vida aqui na Terra. E aqui a parte que ele pega das pedras para brilhar na escuridão, também pode simbolizar para nós o que vai brilhar para nós na escuridão do mundo. O que é luz para nós? Uma das coisas, eu marquei aqui Salmos 119, versículo 105, que diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As escrituras são luz para o nosso caminho, tá bom? Eu gosto também lá de Mateus, capítulo 4, versículo 4, quando Jesus Cristo responde, né, a Satanás ali, que estava tentando a ele, falando: transforma essas pedras em pão, né, para comer aí, se você é o Filho de Deus. E aí Jesus Cristo pega e fala: nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo ele está usando uma escritura que é lá em Deuteronômio 8, versículo 3. E aqui, tanto lá em Deuteronômio como aqui em Mateus 4, versículo 4, o Senhor ele fala da palavra que sairá da boca do Senhor, então, da boca de Deus. Então, aqui é a palavra que seria revelada ainda, tá bom? Então, ele não estava se referindo ao Velho Testamento ou alguma escritura que já tinha sido feita, mas sim está se referindo da palavra que sai, né? Por exemplo, até em Deuteronômio, que foi citada aqui, em Deuteronômio 8, versículo 3, também fala da palavra de Deus que sairá, né? Que nem só de maná, né, eles viveriam, mas da palavra de Deus que sairia da boca do Senhor ali. Então a gente guia a nossa vida por meio da palavra do Senhor que sai, ou seja, palavra nova. Nós temos essas palavras novas por meio dos profetas vivos e apóstolos, tá bom? Então, até mesmo estudando as Escrituras, nós podemos ouvir a voz do Senhor, uma palavra nova, por meio do Espírito Santo, tá bom? Então, é isso que significa aqui. Então, aqui é uma comparação para nós da luz para a nossa vida, tá bom? A palavra de Deus é luz para a nossa vida, nós podemos assistir as conferências e assim por diante. Vamos lá, continuando aqui, voltando para Éter, capítulo 6, versículo 4 em diante aqui. O versículo 4 diz: E aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento, a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimentos para que os seus barcos e manadas, e todas as bestas e animais e aves que iam levando consigo. E aconteceu que depois de terem feito todas essas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos, lançaram-se ao mar confiando ao Senhor seu Deus. Aqui, né, é interessante que os barcos não tinham leme, não tinham vela, não tinha nada. Então,
Imagina se lançar no mar com esses barcos, né? É uma confiança total no Senhor. Eles se jogaram, né, no Senhor ali, confiando em Deus. Eu achei isso muito bonito aqui, da parte deles, a confiança que eles tinham em Deus. E aconteceu que o Senhor fez com que soprasse os ventos furiosos sobre a face das águas, em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. E aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar, em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles. E também eram grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. E aconteceu que, quando eram submersos nas profundezas do mar, as águas não lhe causavam danos, porque os seus barcos eram ajustados como um vaso, e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor, e ele novamente os fazia voltar à tona da água, né? Ficar em cima de novo. Algumas observações aqui, né? É que o barco aqui ele era tão ajustado, né, que não entrava nenhuma água. Eles prepararam. Aqui, conforme eu falei, eles confiaram no Senhor, se lançaram nesses barcos, eles estavam se lançando na mão do Senhor. Mas o trabalho que eles fizeram também, eles tiveram confiança, porque o Senhor que pediu para eles construir. Já pensou, eles ali, eu esqueci de bater aquele prego direito, será que vai aguentar? Então, a gente tem que ter segurança no trabalho que nós fazemos ao Senhor. Saber que o Senhor, ele completa a obra, tá bom? Então, muitas vezes, eu digo isso porque muitas vezes a gente faz um trabalho e fica se martirizando. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito melhor. Já passou, vamos melhorar daqui para frente, né? E o Senhor, ele completa a obra ali, tá bom? Ajuda, tá bom? Quantas vezes eu já vi pessoas eloquentes ensinando o evangelho e não causa efeito, né, na pessoa. Depois vem uma pessoa ali, pouco desinibida, fala um testemunho bem manso ali e a pessoa se converte. Inclusive tem um vídeo, né, da igreja, um homem pouco eloquente, que foi justamente um testemunho de um irmão pouco eloquente, que não falava muito bem. Ele prestou o testemunho dele do livro de Mórmon e Brigham Young se converteu com aquele testemunho ali, foi tocado por aquele testemunho. Então é interessante isso, a gente tem que ter confiança no Senhor, né? Mesmo com nossas fraquezas e coisa aqui. Bom, aqui, aqui falando dos ventos, tempestade, uma observação aqui é que eles clamavam, tá bom? Quando as gigantescas ondas caíam sobre ele, que eles afundavam, o barco ficava embaixo d'água ali. O que eles faziam? Eles clamavam ao Senhor, e aí então eles subiam novamente, né? O Senhor levantava novamente o barco lá para cima, para eles pegar ar, para não ficar embaixo. Então veja o que eles faziam, eles clamavam ao Senhor. Só que aqui o clamar deles não era para tirar as tempestades, não era para cessar os ventos, até porque essas dificuldades vinham do Senhor, tá bom? Para empurrar eles sempre à terra prometida. E as dificuldades que vêm em nossa vida é justamente para nos levar ao reino celestial, para nos moldarmos. Na verdade, o reino celestial se trata mais do que nós nos tornamos, tá bom? Então, essas dificuldades fazem com que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, são as dificuldades que vêm do Senhor. Eu até separei aqui Tiago, capítulo 1, do versículo 2 em diante. Aqui, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações. Provação é difícil, né? E aqui Tiago está falando, tenha alegria quando você passar por várias provações. Eu acredito que um dos motivos de nós termos alegria é a confiança que Deus tem em nós. Se Ele está nos dando provação, né, não somente para nos moldar, mas Ele sabe que nós somos capazes. É uma confiança que Ele tem em nós, né, nessa provação que ele está nos dando, tá bom? O Tiago continua dizendo aqui, sabendo que a prova, a vossa fé opera a paciência, ou seja, provando, né, as dificuldades vai aumentar a nossa fé e nossa confiança no Senhor, nossa paciência. E assim por diante. E tenha, porém, paciência na sua obra perfeita, porque sejamos perfeitos e completos, sem falta em alguma coisa.
E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Bom, então esse versículo, né, que nós usamos muito, e foi um dos versículos que tocou muito Joseph Smith quando ele leu essa passagem. Bom, aqui fala que se nós não entendemos a prova que nós estamos passando, qual é o motivo, por que eu estou passando por isso? Orar ao Senhor, buscar ao Senhor orientação, tá bom? Para que possa receber resposta. Bom, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Podemos perguntar a Deus. Se nós temos falta de sabedoria, perguntar a Deus. Se não entendemos por que está acontecendo, pergunte ao Senhor, tá bom? Isso pode dar uma margem de nós termos uma experiência sagrada com o Senhor. Bom, continuando aqui, quando fala aqui que o barco era ajustado, né, como um vaso, e ele até falou ajustado como a Arca de Noé, no sentido que não entrava água dentro, eu lembrei lá de 1 Nefe, capítulo 17, versículo 8, quando o Senhor pede para Nefe e seus irmãos construir um navio. E aí, então, no versículo diz que o Senhor fala para eles que vai construir um navio, mas não da maneira dos homens, mas da maneira que o Senhor lhe mostrou. Vou ler o versículo, diz assim: E aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: Tu construirás um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve o teu povo através dessas águas. Bom, comparando, uma das maneiras de ver essa mensagem, conforme eu falei, não tem tanta doutrina, mas tem aprendizados, é pegar e transformar elas para os nossos dias, ou para nós. Por exemplo, falou aqui sobre construir um navio, foi o que os jareditas haviam feito, né? Construíram navios ali para entrar. O Senhor mostrou e revelou tanto a Nefe, como também mostrou ao irmão de Jared como deveria ser construído, lavrada a madeira. Veja só, se nós compararmos um navio à nossa família, o barco ser a nossa família, seria como nós perguntarmos ao Senhor: Senhor, como que o Senhor quer que eu construa a minha família? Né? Quais são os conselhos e mandamentos que nós temos ouvido por meio dos profetas e apóstolos que nós devemos colocar em prática em nossa família? Isso é construir uma família da maneira que o Senhor está colocando, tá bom? Para nós. Continuando aqui, versículo 8 em diante, diz assim: E aconteceu que enquanto estavam sobre as águas, os ventos não deixou de soprar em direção à terra prometida. Assim foram eles impelidos pelo vento. Veja que eles foram impelidos, sempre para frente. As dificuldades sempre eram não para cair, mas sim para levar eles em direção à terra prometida. Eu acredito que eles tinham esse conhecimento e por isso que eles não pediam para cessar a tempestade ou parar os ventos, mas clamavam sempre ao Senhor ali para que eles subissem à superfície. Vamos lá. Versículo 9 diz assim: E cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava ao Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessava de louvar ao Senhor. Aqui eu gostei muito dessa mensagem, porque eles louvaram o dia todo e quando chegava a noite continuava louvando ali. Às vezes a gente vai na igreja, são 2 horas de nós estarmos lá, e quando acaba a gente já está, até às vezes passou um pouquinho ali por causa do orador, tudo. A gente está muito preocupado já em voltar, né? Isso em 2 horinhas. Veja aqui que o irmão de Jared ficou o dia inteiro louvando ao Senhor. Aqui vai falar que ele cantava hinos também, a gente já vai ler. E era bom, ele queria mais, foi até a noite, né? Que interessante. Continuando aqui, versículo 10. E assim foram impelidos para a frente, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los, nenhuma baleia pôde causar-lhes dano. E tinham luz contínua, e estivessem em cima ou debaixo das águas. Aqui, a gente vê que o Senhor fala, né, que nada, eles sempre estavam indo em direção à terra prometida, nada os impedia, e que nem um monstro marinho ou baleia, alguma coisa, chocou com o barco ali para destruir o barco. Aqui, a gente tem que prestar atenção que eles estão dentro do barco, iluminado, mas o barco não tem janela. Então, eles não sabem o que está acontecendo lá fora. Então, o Senhor deu muitas vezes livramento a eles que eles nem sabiam, na verdade, que eles não estavam vendo, mas o Senhor estava lá livrando.
Muitas vezes a gente está numa calmaria aí, Deus está dando um livramento para nós, ou às vezes até notícia que a gente vê. A gente passou por aquele lugar e depois vem a pessoa e fala, nossa, acabei de passar por essa situação, né? Ou foi assaltado, ou um carro bateu, né, em outro lugar, né? Então é complicado, né? Então o Senhor às vezes está dando livramento para nós, um livramento ali de situação que nós nem vimos, né? Nem ouvimos, nem vimos. Continuando aqui, e deste modo foram impelidos sobre as águas por 344 dias, e desembarcaram nas costas da terra prometida, e quando puseram os pés na praia da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor, e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. Bom, aqui, né, eles cantaram o hino, verteram lágrimas de alegria, que felicidade. Uma parte, quando eu cheguei aqui, já que eles cantavam o hino ali, louvavam ao Senhor, eu lembrei do hino 62, mais perto que ele está, porque justamente esses ventos, essas tempestades, que eles não pediam para cessar, levaram eles para a terra prometida. E aí eu lembrei desse hino que fala, mais perto quero estar, né? Ele diz a letra assim, ó, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. É lindo, né, a letra desse hino. Continuando aqui, vou ler aqui, eu acho que eu vou parar já por conta do tempo aqui. Vou ler mais um pouquinho, 13 em diante. E aconteceu que saíram pela face da terra e começaram a cultivar o solo. E Jared tinha 4 filhos, e eles chamavam-se Jacom, Gilgal, Maá, Orião, e o irmão de Jared também gerou filhos e filhas, e os amigos de Jared e os seus irmãos eram cerca de 22 almas, e também geraram filhos e filhas, antes que viessem para a terra prometida. E assim começaram, portanto, a ser numerosos. Eu vou parar por aqui, vou até marcar, porque a próxima parte vai falar, né, deles prosperando na terra prometida aqui, e logo em seguida eles vão querer um rei, tá bom? Para governar eles ali, tá bom? Então a gente entra nessa parte dessa mensagem amanhã. Gratidão mais uma vez por todos os dias estarmos aqui juntos estudando as Escrituras. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.